Boa noite. Boa noite. Olha, um lugar do mundo já é boa noite. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos, meus irmãos. Se nós tivéssemos a possibilidade de entender esse revendo tempo, né? O nosso querido Ercílio Maes, que psicografou Ramatiz, ele tem uma obra interessante. Vocês vão falar do chamado O Tempo e a Memória. E a gente entende que essa questão do tempo é uma questão tão irrelevante quando você contextualiza que nós, todos nós, sem exceção, fazemos parte de um pedaço de Deus. E Deus, no quesito tempo, ele não foi e nem será. Ele é. Então, os nossos irmãos que estão no boa noite, os que estão no boa tarde, e os que estão no bom dia, são igualmente tutelados por ele. A mensagem que a nossa irmã Rosa nos trouxe aqui, no dia de hoje, ou nessa tarde de hoje, é uma mensagem do nosso irmão Sansão, ditado ao codificador em Paris no ano de 1863. E ele fala sobre a lei do amor. Nós vamos ler aqui um pedacinho. Lei do amor é algo que a gente, por mais que a mensagem crística nos chame a essa reflexão, às vezes a gente tem dificuldade de, não só de entender, porque a nossa capacidade intelectiva, a nossa inteligência já nos dá essa possibilidade, mas de praticar, como é a recomendação de Jesus. E diz a mensagem: meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes nos dizem, por minha voz, amai muito para seres amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando esse ensinamento, vos elevarei de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos da vossa alma. Deveis vos elevar bem alto, para julgar sem as limitações da matéria e não condenar o vosso próximo, sem antes teres elevado vosso pensamento até Deus. Acreditai nessas sábias palavras: amai muito para seres amados. Essas palavras são revolucionárias e obedecem a um traçado que é fixo, invariável. Mas vós que escutais, já ganhastes alma. Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Mudaste de tal modo para melhor que aceitais, de forma confiante, uma grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente tereis rejeitado. É assim que, daqui a 100 anos, estareis com a mesma facilidade de admitir outras ideias que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso. E fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos
para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família, vós a encontrareis numa outra época em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a ser levados ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum dos vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual de vossa parte, felizes seríeis se os vossos irmãos vos dessem tudo do que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor e toda justiça. Essa nossa vontade de entender um pouco o que significa o amor, e que certamente o nosso Mestre Jesus nos deixou como um legado, né? Ele remonta à antiguidade, porque na concepção do nosso Cristo planetário, quando ele teve, aí a gente busca lá o memorável Brasil, Coração do Mundo, do nosso querido Humberto de Campos, que foi a segunda obra que a senhora me recomendou ali, naqueles velhos tempos, de 1900 e vovô garoto. Então lá, Ismael é um dos que participa daquele memorável encontro nos céus do Brasil, onde isso aqui era uma nebulosa. E aí o Cristo planetário, com seus espíritos escolhidos para esse grande tentame, ele fez um compromisso com o nosso Criador primordial, que todas as almas que lhe fossem dados como necessitadas de cuidado, ele, Jesus, só teria a sua missão conclusa o dia em que todas elas estivessem sublimadas. O que é ser sublimado? É ter a possibilidade de entender que nós, como participantes da mesma família humana, necessitamos uns dos outros. De que nós temos a necessidade de entender que o universo que nos contempla a todos é o mesmo que o nosso Pai Celestial criou. E que aqueles que momentaneamente eu os coloco na condição de adversários são irmãos muito queridos que necessitam da vivência e da convivência comigo. E naquela época, Jesus já nos deu a possibilidade, né, de ter esse entendimento, mas as religiões do mundo, aqueles que tinham ou detinham essa possibilidade de colocar essa presença divina alcançável a todos, colocou aquilo como sendo apenas alguns artifícios para empoderar uns e subjugar outros. Tanto que, na nossa primeira revelação, na vida de Moisés, esse Deus, que no Egito era tido como Deus entre os deuses, foi apresentado como o supremo poder e bondade. Mas as pessoas não entenderam, porque eram acostumados ao culto dos deuses de pedra. Então a necessidade de entender esse Deus foi trazida por Moisés como alguém que era soberanamente poderoso, mas irascível, ou seja, ele se incomodava se as pessoas não tivessem a capacidade de servir aquilo que ele, Deus, queria que fosse seguido. Mas não era essa a proposta de Jesus. Tanto que depois de mandar muitos dos seus profetas anunciando a sua chegada, ele fez com que a desconstrução desse Senhor dos Exércitos fosse apresentada por ele numa outra proposta.
enquanto muitos chegavam, esperavam que o Messias Salvador viria com o seu exército, ele chega aqui numa manjedoura, nascendo entre os objetos da criação divina, os animais também, como seres que a divindade coloca, não a nosso serviço, mas para a nossa convivência. E mesmo assim, durante os seus 33 anos de vida pública, quando ele tentava contextualizar o amor, o entendimento era totalmente diverso. Porque enquanto buscava-se apenas o entendimento do olho por olho, dente por dente, Jesus já trazia os rudimentos desse amor, dizendo o seguinte: olha, se alguém te der um tapa na face esquerda, dá outra também. Isso não é um sinal de covardia, mas é um sinal de consciência. Mas a sua proposta era muito difícil. Porque as pessoas buscavam, acima de tudo, aquilo que o poder temporário da terra lhes dava. Os gozos e as alegrias para serem observadas, colocando muitas vezes o irmão na condição de escravo. Então a igualdade proposta de Jesus chocava a muitos. E não foi possível. Com que aquela semente semeada por Moisés, e que Jesus coloca de forma muito clara a sua germinação, fazendo com que aquele decálogo, ou os 10 mandamentos, ou as 10 regras de conduta necessárias ao bem viver, fossem fundidas em apenas 2. Que nós tivéssemos pelo nosso Criador, o maior dos nossos amores, mas que não deixássemos de estender a esses que estão conosco no caminho, esse mesmo amor que nós demonstramos a Deus. Mas não foi possível. Para isso, ele teve que se imolar, para dar-nos a mostra de que quando ele falava que o reino dele não era desse mundo, e de que se nós quiséssemos acompanhá-lo para esse reino, nós deveríamos nascer de novo. E mais que isso, para que nós nos habilitássemos a essas muitas moradas sublimes criadas pelo Criador, nós teríamos que nascer de novo. E nesse contexto, a amorosidade de Jesus cai como uma reflexão que a doutrina dos Espíritos, lá em 18 de abril de 1857, trazido por Allan Kardec, pudesse então fazer um verdadeiro choque nas bases das religiões até então experimentadas pelo homem e a mulher da terra. Porque ali ele colocou que há espíritos, mas há espíritos que sofrem e outros que são ditosos. Ou seja, nós somos verdadeiros ETs. Nós não somos daqui. A humanidade terrestre, na sua esmagadora maioria, são exilados de outros planetas. Que quando eles começaram a atingir a sua maioridade para experimentar mais felicidade, nós fazemos parte daquela escória que não tínhamos a capacidade de vivenciar essa amorosidade que Jesus nos recomenda. Mas aí a doutrina dos Espíritos avança mais, fazendo com que a mensagem crística pudesse ser basicamente esmiuçada, traduzida, de uma forma que nos tocasse o coração. Esse mês é um mês que no dia 29 de agosto nós temos uma pessoa que desde Ismael já se comprometeu com a causa de Jesus, Adolfo Bezerra de Menezes.
que trabalhou com alguns que conseguiam fazer essa amorosidade. Eu vou falar aqui um exemplo do que é amorosidade. O nosso querido Chico, aqueles que não sabem, experimentou tudo que é itiose que a medicina da Terra tem. Desde a sua juventude, experimentou a cegueira do seu olho esquerdo e a dificuldade pela catarata, pelo glaucoma e outras coisas mais do direito. Uma bela tarde e noite lá no Luiz Gonzaga, Centro Espírita Luiz Gonzaga, criado pelo nosso Chico, lá no Pedro. O Chico atendeu 5 horas seguidas. Vinham pessoas de todos os locais. São Paulo, Rio, todos os locais. Ele atendeu nessa noite várias pessoas. Entre elas, ele fez mais de 2.000, vou repetir, 2.000 receitas homeopáticas. Sabe como é que era a receita homeopática? Você chegava ali com um problema, você adentrava ali, como eu falei, ali na porta tem um psicoscópio, tá? Ali, ó, quando a gente passa ali, vê a nossa vibração, os nossos pensamentos, a nossa alimentação. Ali a gente tem um raio-x de nós mesmos, a espiritualidade vem. Então, naquele caso, o médico receitista era Adolfo Bezerra de Menezes. Então, imagina você estar sentado, Dona Grácia, aí alguém, sou eu, vai lá, entrega a sua receita, está lá o seu problema, o remédio fitoterápico a ser utilizado e a dosagem. Era assim. E nesse dia, o Chico, depois de atender aquele tanto de pessoas, ele, nas despedidas finais, estava sentindo muita dor. E aquele olho, pela pressão ocular, ele mesmo sangrava. E naquele dia ele estava ali com aquele sorriso que sempre endereçava aquelas criaturas, mas ele próprio, Chico, estava num sofrimento atroz. E quando terminava de atender aquelas pessoas, os amigos espirituais ali presentes, Luiz Artêmio, um dos que acompanhava a equipe do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, que já tinha seguido para outras paragens, o Chico, em pensamento, diz para ele: meu irmão, hoje tem sido um dia muito difícil para mim. Esse olho tem doído tanto, que as lágrimas que você está vendo nesse momento, que eu derramando, não é só pela pressão ocular, mas pela dor que eu senti. Eu vou pedir a você, que está sempre com o nosso querido Bezerra, um obséquio de pedir para ele me recomendar um remédio, para ver se eu tenho aqui um pouco de alívio. Vamos só recordar. Ele tinha sido o veículo de mais de 2.000 receitas para as pessoas que padeciam de problemas físicos e espirituais. Mas não pediu para si. E nesse momento, o Luiz Artêmio fala: mas Chico, o doutor Bezerra estava aqui até agora, peraí só um pouquinho. E saiu dali a pouco. Eis que a figura benevolente de Adolfo Bezerra de Menezes faz presente. E aí conhece o nosso Chico. Chico, trabalhamos juntos por mais de 5 horas seguidas, e você em momento algum me pareceu padecente de dores. Venha cá que eu vou lhe ajudar. E aí ele falou, o Chico falou: mas doutor, uma besta como eu tem que estar aqui para tirar o dor dos outros, não é para se preocupar com a sua própria. E aí o nosso querido Bezerra falou: Chico, se você considera-se uma besta, o que será de mim? E o Chico, naquele bom humor que tinha, falou assim: doutor Bezerra, o senhor
É o veterinário dessa besta que sou eu. Não tinha ainda aquele estado de espírito, né? Que vocês fizeram, o doutor Bezerra também fez, ele riu. De uma pessoa que estava ali experimentando dor, com o olho sangrando e ainda tinha espírito de humor gracioso para falar das suas próprias dores. Então, a amorosidade que Jesus nos recomendava é exatamente essa. É ter a capacidade de entender que bendito é aquele que consegue aplacar a dor. Mas quando a gente fala isso, a gente não tem, às vezes, a capacidade de entender que dói na gente. Mas quem, em sã consciência, fazendo uma análise daquilo que tem pensado, falado e agido, tem nos dado a possibilidade de exigir estarmos sem as nossas dores. Eu falava com a nossa querida Francisca hoje, eu tomei a liberdade de admoestá-la por uma frase que ela escreveu. Pai, saudades eternas. Eu falei, Francisca, não, você não vai ficar eternamente separado dele, não, de jeito nenhum. Nós estamos num processo. O pai dela foi ontem, eu vou depois você vai. Esse é o caminho natural. Agora, imagina a amorosidade que esse ser que nos deixou, que experimentou a seu turno as suas dores, mas que estava a sofrer. Que amor seria esse, um amor filial, de uma filha que queria que seu pai, mesmo em condições precaríssimas, estivesse aqui sofrendo? Então, essa amorosidade que nós recomendamos, através da fala do Espírito Santo, é exatamente essa. Ninguém de nós aqui, ninguém está desprovido da possibilidade de amar. Ninguém. Vamos fazer só uma reflexão pequena sobre essas possibilidades. Por exemplo, hoje, nós sabemos que, nesse exato momento, existem pessoas que eu não conheço, ou que nós não conhecemos, e que estão tendo agora a notícia de uma doença incurável que tirará a sua vida ou a vida dos seus em breves dias. Ah, mas eu não conheço. Mas é um irmão em humanidade. Quantas preces nós temos feito para essas pessoas que nós não conhecemos, mas que podemos aquilatar o tamanho das suas vidas? Ao mais, nós temos aqui, no nosso país, experimentado dias conturbados na questão da política. Existem pessoas que a misericórdia divina colocou-os na condição de administradores das possibilidades de socorro aos seus irmãos menos validos. Muitos de nós, ao invés de fazermos uma sentida prece para essas pessoas, porque está lá no dizer Cristo, muito será pedido a quem muito foi dado. Imaginemos um desses políticos aí, de grande cultura, que pega o dinheiro que é para a construção do hospital, para o lanche de uma escola, para tratamento de saúde, se locupleta desse dinheiro. A justiça divina, ela não cobra de ninguém. Não, a nossa consciência que vai nos cobrar. Então imagina que cada um desses que sofreram a falta da escola, que sofreram o remédio, que sofreram a falta do emprego digno, que sofreram a falta de algo, que esse dinheiro que foi
pegado indevidamente, deixou de atender ao seu pressuposto, esses nossos irmãos que foram os vetores disso, vão experimentar esses sentimentos, essas faltas, essas dores. Então, o nosso sentimento não é de ódio contra ele, não, pelo contrário, é de amorosidade. Porque muitos deles, apenas buscando esse prazer pela posse momentânea do olho do humano, se esquecem que nem esse corpo que momentaneamente reveste o nosso corpo, ele é patrimônio nosso, ele é um empréstimo de Deus. No nosso coração vai caber a nossa bagagem. No nosso coração vai caber a nossa bagagem. Então essa amorosidade que Sansão está recomendando é justamente essa. Eu estou numa passagem que para alguns vai chegar a 80 e poucos anos, mas para uns não chega a 10, não chega a 20. Imaginemos cada um de nós agora, vamos falar de amorosidade, se nós fôssemos chamados hoje à parte espiritual. Se nós chegássemos lá, o nosso anjo guardião, que às vezes está conosco há milênios, esperando o nosso despertar para a proposta de Jesus. Imaginemos ele lá fazendo assim: bom, o que você fez da família, esse sagrado patrimônio que foi te dado para que você cuidasse? O que fizeram dos o que vocês fizeram dos seus filhos? Qual é a tolerância que você teve com o seu companheiro, com a sua companheira? Então essa amorosidade, minhas irmãs e meus irmãos, recomendada por Jesus e que Sansão tão bem traz, é esse entendimento de que diariamente eu estou a emitir para o espelho chamado vida exatamente aquilo que eu vou experimentar. Vamos entender esse quadro. Diariamente, eu tenho a possibilidade de contactar a pessoa. Eu experimento, para isso, pensamentos, sentimentos, emoções, atos, que são obras feitos diariamente. Então imaginemos que toda a palavra, todo pensamento, toda a palavra, toda a ação que eu jogo para a vida, que é esse espelho, ela reflete na mesma intensidade para mim. Então essa amorosidade que Sansão recomenda é exatamente essa. Como é que eu posso endereçar o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho, a minha filha, meu colega de trabalho, meu vizinho, o meu parente próximo? Como é que eu posso endereçar a ele críticas, palavras ofensivas e querer lírios e flores sobre mim? Você é um espelho, você está colocando no espelho vida exatamente aquilo que você quer que reflita em você. Quando o Chico falava que o bem que você faz é o seu advogado em qualquer lugar, ele queria se referir a ele, a isso. Todas as vezes que eu experimento um sentimento de mágoa, de desamor, de ira, de ódio, eu estou fazendo com que seja refletido sobre mim esses mesmos pensamentos, sentimentos e palavras. Porque a proposta de Jesus era bem louca. Jesus não quer que ninguém sofra. Aliás, ele fez com que o sofrimento experimentado por ele não fosse entendido, e às vezes eu fico muito triste quando eu vejo as religiões, principalmente as neopentecostais, trazer aqui aquela cruz, né,
e denotando morte. Não, Jesus nunca foi morte, Jesus é vida. A proposta de Jesus é a vida, e a vida na sua plenitude maior. Porque se você, por essa análise, vê, nos tribunais brasileiros, sobre a cabeça de suas excelências, tem Jesus crucificado. Mas a proposta não é essa. As nossas consciências, antes de fazer com que nós julguemos os nossos irmãos e irmãs de caminhada, devem estar fazendo com que, para nós, né? Porque toda vez que você aponta para alguém, enquanto tem um dedo para frente, você tem aqui 4 para trás. Essa é a régua de medir que eu devo utilizar para comigo mesmo. Nós que viemos aqui nessa bendita casa, nessa tarde, em que nós temos a certeza absoluta que aqui, os trabalhadores das searas sublimadas de Jesus, os seus prepostos, quando nós tivemos a intenção de vir aqui, já começaram os tratamentos para aliviar as dores que nos chegam no corpo físico e no corpo espiritual. Mas a amorosidade de Jesus, ela se faz presente por essas pessoas, mas que muitas vezes, por mais que eles tenham a intenção de nos ajudar, os sentimentos, os pensamentos, palavras e ações que nós fazemos no dia a dia, infelizmente não têm sido ainda as credenciais com que nos facultem ter a nossa cura. Lembremos que a espiritualidade, através da bondade e da misericórdia de Jesus e seus propósitos, estão mais ou menos na seguinte condição. Eles têm um degrau para a cura. Eles estão descendo 50% desse degrau, pedindo para que nós cheguemos mais perto, 50% a mais, para que eles nos deem a mão, para nós não experimentarmos as nossas frustrações, as nossas depressões, as nossas doenças. A dor redime. A dor é um bendito instrumento que muitos que nem deveriam experimentá-la, a testemunharam para que nós tivéssemos um entendimento que mesmo com a dor é possível amar. Nesse quadro que nós apresentamos do nosso querido Chico de Bezerra de Menezes, a gente vê que muitas foram as possibilidades das pessoas que experimentaram o amor. Eu estava desculpa falar em primeira pessoa, zapeando de madrugada um filme, e parei no filme de Irmã Lúcia. Talvez o mais novo não conheça. Foi uma freira baiana que foi dito, quando nasceu, pelos problemas respiratórios que tinha, que talvez ela chegasse aos 20 de idade. Talvez. E essa jovem dedicou a sua vida a socorrer o pobre, principalmente o velho e a criança. E chegou, quando já experimentava os 50 e pouco de idade, ao ponto de ela fundar em Salvador um hospital. E ela chegou ao ponto de não ter a capacidade nenhuma de gerir o seu próprio corpo. Aí o médico falou, olha, se você quiser ter um pouquinho mais de qualidade de vida, você tem que ficar durante meses aqui deitada com essa respiração nasogástrica. E você não pode, de jeito nenhum, sair da cama. Ele falou isso num dia, no outro dia de madrugada, ela está na feira, pedindo àquelas pessoas que estão ali uma esmola para os seus pobres. E esse filme é um filme verídico, retrata a vida dela. E de repente, quando ela chega para um senhor e diz, Senhor, eu esmola para os meus pobres, ele olha para ela repete a frase, ele dá-lhe uma cusparada do lado do rosto. Eu confesso que eu chorei. Ela pega, passa a mão naquele local e falou assim, esse aqui é para mim, agora o senhor pode me dar uma esmola para os meus pobres?
Isso é experimentar o amor. Muitos de nós não teríamos a capacidade primeiro de pedir, porque nós estamos na zona de conforto. Estamos alimentados, vestidos, temos uma casa para morar. Muitos de nós temos emprego para dar o sustento. Ela não está preocupada com ela, está preocupada com o pobre, com o velho, com a criança. E quando foi ofendida nos seus brios, ela não se preocupou com aquilo. Isso é meu, então eu guardo, é meu, agora me dá para os que eu preciso. Então isso é experimentar o amor. E essa visão que o Cristo nos recomenda diariamente a experimentar o amor. É pegar nessas passagens que nós trazemos aqui, como essas criaturas que foram sublimes, no ponto de testemunhar Jesus. E olha quantas criaturas nós diuturnamente temos a possibilidade de testemunhar Jesus. Sabe quando o seu filho está naquele, principalmente nós que temos os chamados aspas aborrecentes, que se consideram pessoas autossuficientes em tudo, mas sabe aquele momento em que nós não só criticamos, mas pacientamos ele aqui e diz, olha, eu percorri uma estrada parecida com a sua, mas eu tomei algumas direções que foram mais benéficas. E se você tomasse, talvez você seja mais feliz. Aquela possibilidade que nós temos muitas vezes, de aquela ofensa, aquela frase mal colocada no nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso esposo. Ao invés de dar aquela explosão, que momentaneamente faz com que o nosso ego seja insuflado, exercitar um pouco mais a nossa tolerância e a nossa paciência. Então, nessas oportunidades que nós temos diuturnamente, de no momento das nossas preces, pedir por essas criaturas que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que os seus atos, as suas palavras e as suas ações vão redundar em sofrimentos inomináveis para elas. E aí, quando nós nos demos conta que todas as vezes que nós estamos com o nosso coração testemunhando Jesus, com o nosso pensamento testemunhando Jesus, nós vamos estar sempre com um anjo guardião nosso, do nosso lado, na capacidade de curar a nossa chaga, através de uma intuição para que nós possamos ter a melhor resposta para as aflições que nos chegam. Todos nós que testemunhamos Jesus, nós receberemos todo esse amor que Ele nos recomenda. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se a gente puder responder, a gente responde. Podemos fazer uma prece dessa primeira parte, ou o Evaristo faz e a gente... O que você recomenda? Depois dessa reflexão, em que as nossas palavras certamente não foram aquelas melhores colocadas, mas que nós, todos nós, tivemos a capacidade de abrir um pouquinho o nosso ouvido de ouvir, para que os olhos de ver consigam fazer com que nós enxerguemos no nosso dia a dia as oportunidades de testemunhar o Mestre. E a Ti, Jesus, de bondade e misericórdia infinita, que nós buscamos nesse momento em nosso pensamento. Que aquelas memoráveis tardes às margens do lago de Genezaré, em que Tu, Jesus, abrias os vossos braços, abarcando a todos aqueles sofredores
que ali se encontravam. Quando a vossa fala suave chegava como uma sinfonia, não nos ouvidos, mas nos corações daquelas criaturas, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu serei o vosso alívio. E é nessa vossa promessa, Senhor, que nós reunidos aqui, encarnados e desencarnados, nessa tarde, pedimos que a vossa misericórdia seja derramada sobre todos nós, e que todos nós possamos sair daqui abastecidos com a vossa sublime presença. E o que nós viemos aqui buscar, Senhor, se o nosso merecimento é pequeno, sabemos que é magnânima e infinita a vossa misericórdia. Dá, Senhor, a todos nós. Se não a cura, mas dá-nos a esperança. Dá-nos a fé de que quanto mais estivermos vivendo os vossos ensinamentos, mais estaremos distanciados das dores e das tribulações. Que a vossa magnânima bondade, na forma desse bálsamo suave, que traz o refrigério da confiança, da harmonia, possa fazer com que cada um de nós, onde quer que nós estejamos, possamos levar a sua divina presença. Que assim seja. Graças a Deus.